Salve Maria! Vamos continuar as nossas reflexões sobre a Virgem Maria e, para tanto, nós vamos nos valer da Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Então, fazendo essa pesquisa, fazendo essa caminhada, nós vamos entrar aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 12, justamente aquele momento depois que os apóstolos avistam a ascensão do Senhor. O que é a ascensão do Senhor? Aquele momento em que, depois de ressuscitado, Jesus sobe aos céus, né? Então, logo depois deste momento em que os apóstolos assistiram a subida de Nosso Senhor, esse trecho diz respeito. Então está escrito assim: então os apóstolos voltaram para Jerusalém, partindo do chamado Monte das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado. Quando chegaram, subiram para a sala superior, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos tinham os mesmos sentimentos e perseveravam em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, uma das perguntas que chegou para nós na nossa reflexão mariana é sobre como foi a vida de Nossa Senhora aqui na Terra após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, seu Filho. Então, nós entramos aqui, o que aparentemente não tem muito o que dizer nestes versículos, mas é para que a gente entenda o dia a dia de Nossa Senhora após esse episódio de ressurreição. Se nós voltarmos um pouco na Bíblia Sagrada e formos ao Evangelho de João, capítulo 19, onde relata o momento da crucifixão, mais especificamente a partir do versículo 25, está escrito: junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde essa hora o discípulo a recebeu em casa. Então, da cruz, Nosso Senhor deu uma ordem de que Nossa Senhora ficasse sob os cuidados de São João Evangelista, e que São João seria para ela um filho e que ela seria para São João uma mãe. Então aí nós vemos que Nosso Senhor não deixou Nossa Senhora solta, abandonada aqui no mundo depois de ter subido aos céus, né? Ele já no madeiro da cruz, ele já se preocupava com a Nossa Senhora, com o destino de sua mãe. E ele quis, naquela hora de agonia, onde os outros 11, ou melhor, os outros 10, lembrando que Judas tinha se matado, os outros 10 se assustaram com a crucifixão e correram, e somente ali com Maria estava João, um dos apóstolos, o discípulo muito amado, como diz a Sagrada Escritura. Então, Nosso Senhor, se preocupando com sua mãe, ele vai e diz: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Dizendo que ele desejava que desde aquele momento não só Nossa Senhora ficasse com companhia, não só isso, mas também isso, né? Não só, mas também. Ele queria também que Nossa Senhora ficasse ligada à igreja, porque quando ele entrega Nossa Senhora aos cuidados de São João sendo um dos apóstolos, um dos fundamentos da igreja, então Jesus está dizendo que o lugar onde Nossa Senhora deve ficar é amparada pela igreja. Não só amparada, mas também amparadora, né?
como a gente canta naquela música tão bonita, Nossa Senhora, iluminada e iluminadora, né? Então, Nossa Senhora, cheia de graça, foi cuidada por São João? Foi, mas não só cuidada, como também ela cuidou, não só de São João, mas como cuidou da igreja. Nós precisamos lembrar que a perseguição aos cristãos naquela época era tão grande quanto a de hoje. Hoje nós vivemos o chamado martírio branco, que é a perseguição à fé de modo velado, de modo indireto, pelas redes sociais, pela mídia, pelos discursos de ódio à fé católica nas universidades, nas escolas, infelizmente, né? Então hoje a nossa perseguição é assim, por enquanto, né? Mas no início da igreja a perseguição era ferrenha e era abertamente. Eram martirizados os cristãos que se disponibilizavam a serem seguidores de Jesus. Então, em meio àquela perseguição, em meio àqueles martírios, estava a bem-aventurada Virgem Maria, cuidando, orientando, procurando apaziguar, ou seja, fazendo o que ela faz muito bem até hoje, que é a intercessão. Ela intercedeu. Então nós podemos dizer, respondendo essa primeira pergunta, que Nossa Senhora, lá após a morte, ressurreição e ascensão do seu Filho Jesus ao céu, Nossa Senhora fica dentro da igreja, dos primeiros cristãos, ela fica lá, ela sendo aquela primeira cristã, ela fica no interior da igreja e intercede, ajuda, acompanha e reza conforme nos disse os Atos dos Apóstolos, que eles perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Então, Nossa Senhora viveu o tempo que ela viveu depois da ascensão do Senhor, foi de extrema entrega à igreja de seu Filho Jesus. Ela continuou cuidando. É claro, uma mãe vendo uma obra bonita de um filho e sabendo que ele não mais está ali, o que é que ela vai fazer com essa obra? Ela vai abandonar? Ela vai desprezar? Ou será que ela não vai usar seu instinto materno, seu amor materno, muito mais do que instinto, e não vai cuidar? E não vai ajudar para que continue, para que progrida? Pois bem, desde o início, Nossa Senhora é essa coajudadora da redenção. Então ela estava na igreja, viveu para a igreja, depois que Jesus subiu aos céus. A segunda pergunta é: por que nas aparições de Nossa Senhora ela aparece e recebe nomes diferentes em cada país, estado ou cidade? Isso é muito da fé, da devoção do povo. Cada lugar onde ela aparece, ela recebe. Aquele lugar fica como se fosse dela, né? E aí nós vamos recorrer ao Evangelho escrito por São Lucas, né? Quando Nossa Senhora visita Santa Isabel, ainda no capítulo 1 do livro de Lucas, do Evangelho escrito por Lucas, né? E aí, quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, está no versículo 41, diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê pulou de alegria em seu ventre. Isabel ficou plena do Espírito Santo e exclamou com voz forte: você é bendita entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Então, nessa proclamação de Isabel, já está a devoção do povo, né? Hoje em dia, que carinhosamente dá os títulos à Nossa Senhora, de acordo com o lugar onde ela aparece. Porque ela não só aparece aleatoriamente, mas ela, quando Nossa Senhora aparece, se nós formos olhar as histórias das aparições verdadeiras de Nossa Senhora, que muitas delas são criações, né? Mas as aparições verdadeiras de Nossa Senhora sempre estão atreladas a algum episódio. Ou seja, os seus filhos estão passando alguma pendenga, algum sofrimento, alguma perseguição, alguma situação difícil e por isso lhes aparece, lhes socorre a Virgem Maria. Então, como aconteceu lá em Guadalupe, no México, Nossa Senhora apareceu com as feições do povo indígena.
E aí assumiu a característica daquele povo de tal modo que eles disseram, não, essa é Nuestra Senhora de Guadalupe, ou seja, a Senhora de Guadalupe. Guadalupe pertence a essa senhora. Em Fátima, ela aparece aos pastorinhos na cova da Iria e recebe o título Nossa Senhora de Fátima, porque ela se valeu daquela situação. Eles estavam em pandemia, a pandemia da gripe espanhola, e aí também a guerra, a Rússia tentando espalhar o comunismo pelo mundo. Nossa Senhora se vale daquele povo e lhes dá um anúncio ali em Fátima, e portanto o seu título diz respeito ao local e à necessidade do momento. Ela também lá em Fátima aparece com as feições do povo português. Da mesma forma em Lourdes, na França, Nossa Senhora aparece com as feições francesas, trazendo apelos para a conversão da França e do mundo. E ali Nossa Senhora traz a questão de revelações do dogma, como o dogma da Imaculada Conceição. Nossa Senhora confirma na aparição de Lourdes. Então, essas aparições verdadeiras sempre trazem um marco para a história de Nossa Senhora e para a história da Igreja. E por isso a Igreja vai, pela devoção popular em primeiro lugar, mas depois é oficializada pelas autoridades, Nossa Senhora vai recebendo títulos de cada lugar onde ela aparece, né? Mais outra, por exemplo, na própria França, Nossa Senhora aparece, a Santa Catarina de Labouré, e ela aparece com o título de Nossa Senhora das Graças, ou Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Aí não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com a missão que ela veio trazer. Ela veio mostrar uma medalha pela qual os homens e as mulheres convertidos alcançariam a salvação, né? Então Nossa Senhora está sempre atrelada ou ao lugar ou à função, à missão que ela vem trazer naquele momento. E no caso da nossa Rainha e Padroeira do Brasil, quando ela apareceu, Nossa Senhora Aparecida, não existia a cidade de Aparecida do Norte, ou não com esse nome, né? E a partir dessa aparição foi que a cidade foi batizada de Aparecida do Norte, né? Então, nesse caso, não foi a cidade que deu nome a Nossa Senhora, mas sim Nossa Senhora que deu nome à cidade, ou seja, a missão de Nossa Senhora, né? Esse título veio como missão, aquela que aparece para socorrer os pescadores. Então, meus amiguinhos, meus irmãos, eram essas as minhas colocações. É claro que existem muitas outras, mas que a gente possa se lembrar do canto que Nossa Senhora cantou depois que Isabel a cumprimentou, viu que ela era mãe do Salvador. Ela disse: o Senhor fez por mim maravilhas. E grandes maravilhas Nossa Senhora faz, Deus não faz não só por ela, mas por nós, através dela. E que ela interceda por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoa-nos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.